Bom, 7 horas e praticamente 2 minutos. Hoje, 28 de abril, é o Dia Mundial da Educação. Bom, mas em plena pandemia, com as escolas públicas fechadas, sem aulas presenciais, temos mais motivos para comemorar ou preocupar? Como os pais que estão tendo dificuldades até para colocar comida na mesa, estão conseguindo ajudar aí nas tarefas online dos filhos? Bom, é o que você vai acompanhar agora na reportagem da Camila Faraco e do Adriel Santos. Olhos atentos e ouvidos mais ainda. Em vez da professora, a Tauane Vitória, de 6 anos, escuta da mãe a tarefa do dia. Estou aprendendo a escrever, a ler, o alfabeto, os números. O conteúdo e os exercícios são repassados pela professora para o celular dos pais. A Ana Cristina só estudou até o 1º ano do ensino médio e tem se esforçado para ensinar as filhas. Mas é difícil, ainda mais que cada uma está numa fase diferente. A Tauane está começando, a Tainá já está lá na frente. Então, para mim, sair dela que está começando para ir para aquela que está mais na frente, eu fico confusa. A Tainá está no 8º ano de uma escola estadual em Aparecida de Goiânia e desde o ano passado está estudando de casa. Você acha que é mais difícil de aprender dessa forma? Eu acho bem mais difícil, porque você não aprende nada colando, entendeu? Aí pega tudo no Google. Aí é mais fácil na escola presenciais, que é a professora que ensina. A pandemia afetou em cheio a educação. Aulas presenciais suspensas e sem previsão de vacinar os professores. O momento hoje é de muita reflexão e de trabalho. É claro que nós temos a consciência que o momento em que nós conseguimos voltar com as aulas presenciais, nós vamos demorar um tempo para refazer toda a nossa programação, porque a defasagem escolar ela aconteceu em todas as fases. Então, vai ser necessário um reforço para voltar àquele ritmo de processo de ensino-aprendizagem exitoso. Os mais pobres são os principais atingidos. Com as escolas públicas fechadas, os alunos deixam de receber as principais refeições do dia. O governo está ajudando, só que o que é um pacote de arroz de 2 quilos, 2 macarrão, cenoura e laranja? Para passar um mês, como é que eu faço assim? Eu tenho que sair para trabalhar. Se eu pudesse ficar em casa ensinando, eu ficaria. Eu não estou desmerecendo as mães que ficam, porque também elas têm as funções dela em casa. Elas têm um tempo maior para ensinar, mas no meu caso, eu só chego à noite. Então, eu estou frustrando eles. A família da Ana é uma das 75 que moram em uma comunidade quilombola na Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia. Por aqui, elas contam com auxílios do governo e ajuda de instituições como a CUFA Goiás, que distribuiu mais de 20 mil chips de celular com internet para alunos no estado. Mas a gente não pode alcançar todo mundo, porque a demanda é grande. E muitas famílias com muitos filhos, né, com só um celular, está muito complicado sozinho, né, que a gente precisa de parceiros. Sozinho a gente não consegue. Uma das principais preocupações é com a evasão escolar. De acordo com o Conselho de Educação de Goiás, mais de 30 mil alunos no estado deixaram a escola durante a pandemia. Esse trabalho tem que ser feito em verificar aqueles que estavam no ano passado e não voltaram, mas aqueles também que matricularam, mas estão com baixa frequência, né, que aí a gente considera como o abandono, né? Então são 2 situações que elas precisam ser trabalhadas. E isso muito acontece também porque nem sempre a aula remota é uma aula que ela é agradável, ela é atrativa. Então, ela também pode levar à questão do aluno desinteressar e não frequentar, né, da maneira que era correta. Enquanto isso, os alunos contam os dias para retornar à escola, desde que com segurança. O que você mais sente falta da escola? Eu sinto mais falta dos meus colegas, da professora. É uma realidade que pegou todo mundo de surpresa, né? E se de um lado os alunos sofrem, de outro os educadores tentam, mais do que já faziam, ajudar os estudantes, né? Eu vou conversar com a Daiane Jardim, que está ao lado do professor, nesse Dia da Educação, para a gente falar mais aí desse cenário, né, que a educação está enfrentando e se é possível reverter todo esse quadro, enfrentar esses desafios e vencer esses desafios. É possível, Daiane? Olha, Anderson, essa pergunta, né, de R$1 milhão, porque é um dos momentos mais desafiantes, talvez, da história que a educação está vivendo. Hoje, no Dia Mundial da Educação, é um momento importante para a gente fazer essa reflexão, né? Qual o papel da família, do Estado,
do professor nesse processo tão desafiante? Quem vai ajudar a gente a entender um pouco é o nosso convidado que está aqui ao meu lado, Carlos André, que é professor e especialista em educação. Bem-vindo, Carlos. Nesse dia, eu acho que a gente pode começar fazendo uma breve reflexão sobre a importância da educação, né? Bom dia. Bom dia, Daiane. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos do Bom Dia Goiás. Sem dúvida. No Brasil, infelizmente, a educação, Daiane, nunca foi prioridade. E um dia como esse é fundamental para que nós reflitamos sobre a importância disso que faz com que um país, de fato, cresça. É só nós relembrarmos. A Noruega saiu de terra arrasada para um dos países mais ricos do mundo porque investiu pesado em educação. Aconteceu a mesma coisa com a Coreia do Sul e outros tantos países. O Dia Mundial da Educação faz com que nós reflitamos sobre o papel disso que é absolutamente fundamental para um país. E nesse momento tão desafiante que a gente está vivendo, né, há mais de um ano de pandemia, em que a educação está sendo um desafio para todo mundo, a gente acabou de mostrar numa reportagem o desafio das famílias, dos alunos. Para os professores também tem desafios, né, Carlos? Um grande desafio. O professor tem um papel tão importante quanto o papel do aluno no processo educacional. O professor, principalmente no século XX, é muito mais aquele que instrui o aluno, que instiga. É bom lembrar que a educação, educere, está ligada à ideia de nutrir. Então, se a ideia é de nutrir, quem que é responsável por essa nutrição do processo educacional? O professor. Só que daí o professor não é nutrido. As universidades, infelizmente, formam mal o professor, há uma desvalorização ao professor e, consequentemente, em razão disso tudo, qual é o resultado? Uma péssima educação. O professor se sente totalmente desestimulado no Brasil. Porém, tem que mudar isso, né? Nesse momento de pandemia, principalmente que as aulas são online, os alunos não têm o acompanhamento dos professores, tem que disponibilizar material, né? Muita gente fica sem internet, fica estressado, fica irritado. Isso atrapalha um pouco o aprendizado, atrapalha um pouco não, talvez atrapalhe muito, né? Ou seja, minimizando o problema, caso atrapalhe muito o aprendizado do aluno. Qual que é o papel do professor neste momento para tentar minimizar esses impactos? Esse é um papel, uma luta inglória do professor. Esse papel teria que ser do sistema. A própria Constituição Federal, no artigo 205, diz, olha, o papel da educação é do Estado e da família. Quando se entende de Estado, todo o sistema educacional, inclusive a escola. E o professor é um dos elementos que fazem com que esse processo passe a vigorar. O grande problema é que pegou-se a educação presencial e transportou-se a educação presencial para a educação online. Isso é um equívoco extraordinário. São duas tecnologias da informação que são completamente diferentes. O processo educacional online é bem diferente. E o professor se encontra numa situação complicada, exatamente porque há essa transposição do presencial para o online sem programação. Ou seja, está desafiante, né? Muito. Só para a gente finalizar, o papel da família, você tinha falado do papel da família, da importância, né? Só para a gente entregar agora o papel da família. O papel da família é fundamental. Educação não é, repito, um papel apenas do Estado, não é um papel apenas da escola. Não se pode deixar uma criança assistindo a aula sozinha num quarto. É preciso acompanhar para que essa criança possa ser nutrida e possa ser bem educada. Carlos, muito obrigada pela sua participação conosco. Obrigado, eu. Então é isso, Anderson, uma reflexão sobre o papel do Estado, família e também do professor nesse dia hoje tão importante da educação. Tá certo, é tudo muito desafiador. Sim, te agradece a Daiane, agradece o professor Carlos André, em nome dele, parabeniza todo o pessoal do grupo de educação, né? Todo mundo aí que faz a educação movimentar nesse país tão necessária. Ele falava que não podia simplesmente pegar a aula presencial e jogar para a aula online, né? Não é isso que tem que ser feito, tem que ser um pouco mais.